Nós estamos conversando, compartilhando a palavra do Senhor. Nessa semana nós estamos lendo juntos a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Lemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ontem, e hoje nós vamos ler juntos o capítulo de número 4. É maravilhoso a gente poder parar um pouquinho para refletir a palavra do Senhor, alguns pontos importantes da palavra do Senhor para abençoar a nossa vida. A carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4, ele vai tratar de 3 temas que são essenciais na nossa caminhada. É muito interessante a maneira que Paulo escreve, o apóstolo Paulo. Você vai ver isso na maioria das cartas, na maioria dos textos de Paulo, você vai ver isso. Paulo, ele fala muitas vezes sobre o ministério dele, né? Ele defende o ministério dele, até porque muitas pessoas tinham muitas dificuldades com Paulo, pelo fato de Paulo ter sido perseguidor da igreja. Então, você percebe que Paulo está sempre fazendo uma defesa do seu apostolado, uma defesa do seu chamado. Você percebe também que o apóstolo Paulo, ele sempre fala do agir sobrenatural de Deus, da manifestação de Deus na vida da igreja. Mas é muito interessante porque sempre na segunda parte da carta, o apóstolo Paulo ele sempre traz o ensinamento, ele sempre traz a palavra de Deus para a nossa vida, para a vida cristã, né? E a carta de Paulo aos Efésios, ela acontece isso. A primeira parte ali, os capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre o seu ministério e ele vai falar também sobre o agir de Deus, o poder sobrenatural de Deus, a manifestação de Deus na vida da igreja, na vida do povo de Deus. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a nossa vida cristã. Ele vai tratar sobre como que nós devemos lidar, conduzir a nossa vida. E há 3 grandes temas no capítulo 4 que Paulo aborda: maturidade, unidade e relacionamento. Esses três pontos eles ficam muito claros no capítulo 4. Quando Paulo está conversando com a igreja, no capítulo 1 ele fala sobre o seu ministério, ele fala sobre as bênçãos de Deus na vida de todos nós. No capítulo 2 ele vai falar sobre a nossa salvação, sobre a maneira que nós fomos salvos. No capítulo 3 ele vai falar sobre o mistério, sobre como que Deus trabalhou, sobre como que Deus constituiu a igreja. E no capítulo 4, Paulo então começa a dirigir mais a conversa a cada um de nós, cobrando de cada um de nós a nossa atitude, a nossa postura como filhos de Deus, como igreja, como povo do Senhor, tá? Eu quero ler com você o capítulo 4 e vou pedir para que você esteja bem atento mesmo para a gente tirar aqui alguns princípios, alguns pontos importantes para a nossa vida dentro desses 3 grandes temas: maturidade, unidade, certo? E relacionamento. E são 3 pontos importantíssimos na nossa vida cristã, no nosso caminhar com Deus. Vamos lá? A partir do verso 1, capítulo 4 de Paulo aos Efésios. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aqui o apóstolo Paulo, ele já começa a carta e ele diz como prisioneiro do Senhor, ou seja, Paulo quando ele escreveu essa carta ele estava preso, e estava preso por pregar o evangelho, e ele aqui fala o estar preso em 2 sentidos. Primeiro, o estar preso porque ele está preso mesmo. Então, por causa do evangelho, ele foi preso, e ele fala de uma das cadeias, né, de uma das suas prisões, é que ele escreve essa carta e manda essa carta para a igreja de Éfeso. E, em segundo lugar, quando ele diz como prisioneiro do Senhor, é porque Paulo sentia-se prisioneiro do Senhor. Ele diz: eu estou preso, eu estou amarrado à graça de Deus. Eu estou entregue à graça de Deus. Eu sou um prisioneiro de Cristo porque eu estou entregue a esta graça. Certo? Eu me submeti a essa graça do Senhor. E ele diz: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam.
Ou seja, Paulo antes fala a respeito da superioridade da vocação, ou seja, de que é algo maravilhoso o fato de termos sido chamados, termos sido escolhidos pelo Senhor, termos sido separados pelo Senhor para o ministério. É algo tremendo e maravilhoso, o chamado de Deus para a nossa vida. E agora, Paulo diz, agora cabe a cada um de nós viver de modo digno da vocação que nós recebemos. Tá? Então, Deus te chamou, Deus te separou. Deus te constituiu igreja. Deus te constituiu um povo santo. Deus te constituiu um povo abençoado. Deus te constituiu um povo salvo. Agora cabe a cada um de nós vivermos este chamado que recebemos do Senhor. E aí Paulo começa, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Aqui Paulo já está falando sobre relacionamento. Ele está falando que todos nós devemos ter uma postura de humildade. Não devemos nos sentir ou nos achar superior a ninguém. Ele diz, olha, nós devemos ser dóceis, ou seja, ser pessoas de bom trato, ser pessoas agradáveis aonde nós estamos. Não sermos pessoas amargas, sermos pessoas de bom trato. Sejam pacientes, tenham paciência um com o outro. Na verdade, toda convivência exige de nós que nós tenhamos paciência. E essa é uma característica do povo de Deus, suportando uns aos outros com amor. Esse suportando não é no sentido de, eu estou suportando você, é muito chato, eu estou te suportando. Não, é no sentido de dar suporte, dar base, dar sustentação para que todo mundo esteja crescendo. E aí ele continua, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, Paulo diz, se esforcem para se manterem unidos, se esforcem para terem o menos de divisão possível entre vocês, o menos de conflitos possíveis entre vocês. Vivam em união. Paulo sabia que a convivência não é fácil, mas ela é possível. Através da graça de Deus, nós podemos conviver muito bem. E ele diz assim, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão também que ele descerá às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aqui nessa parte, Paulo fala sobre as 3 características que nós levantamos nesta manhã. Maturidade, né? Ele fala sobre unidade e ele fala também sobre relacionamento. Paulo começa essa parte aqui que nós lemos falando a respeito da unidade, de que nós somos um só corpo, de que nós pertencemos a um único Deus, de que todos nós temos uma única fé, de que todos nós somos participantes de um único batismo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui também que Deus, ele nos uniu em torno de um único propósito. Existe apenas um propósito para a igreja, e eu e você somos partes desse propósito. Paulo vai dizer aqui que Deus, ele constituiu uns para fazer alguma coisa, outros para fazer outra coisa, mas todos nós somos partes de um único corpo. Todos nós somos uma única igreja, um único povo de Deus. Nós não deveríamos ficar puxando um para cá, outro para lá. Nós não deveríamos achar que uma função é mais importante ou mais nobre do que a outra, de que uma função é mais espiritual ou menos espiritual do que outra. Nós deveríamos olhar para o corpo de Cristo como um único corpo, como cumpridores de uma única missão. Assim como o teu corpo. O pé, ele é diferente da mão, mas é o mesmo corpo.
Os olhos são diferentes das tuas orelhas. Você tem 2 olhos, tem 2 orelhas, mas são diferentes. Mas cada um tem uma função. Um não é mais importante ou mais nobre do que o outro. É muito interessante, porque as pessoas dão esse valor, né? Quando a gente vive, tem gente que dá um valor. Por exemplo, as pessoas dão muito mais valor aos olhos do que aos ouvidos, né? Só que, da mesma forma que ver é importante, ouvir também é muito importante. Todos os órgãos do nosso corpo, eles cumprem uma função. Eles são extremamente importantes. Da mesma forma, no corpo de Cristo, todos nós temos valor. Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando sobre unidade. Paulo está falando sobre a importância de nos relacionarmos bem. Imagine se as mãos não relacionam bem com os pés. Se os pés querem ir para um lugar e as mãos querem que vá para outro. Se os pés querem que as mãos façam uma coisa e as mãos querem fazer outra. Por isso que Cristo é o cabeça. Por isso que Cristo é a base da igreja. Por isso que Cristo é aquele que está sobre todos nós. E aqui, essa parte do texto, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção, aqui no final, sobre a questão da maturidade. Aí ele diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus é que nós amadureçamos, que a gente não fique como criança, brigando por coisinhas, se apegando a coisas infantis, mas que a gente amadureça, que a gente cresça. Né? Que nós, como igreja, como povo de Deus, cheguemos à maturidade. E como que você chega à maturidade da tua fé? À medida que Cristo vai reinando sobre a tua vida. À medida que você vai obedecendo a Deus, que você vai conhecendo a Deus, que você vai experimentando o poder de Deus na sua vida. À medida que você vai se entregando e obedecendo a palavra do Senhor, você vai alcançando a maturidade. Quando que uma pessoa alcança a maturidade da vida cristã? Quando dentro da sua vida cristã, há muito menos dela e muito mais de Jesus. Quanto mais de Jesus houver na tua vida, maior a tua maturidade. Por isso que ele diz, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como que nós alcançamos a maturidade? À medida em que Cristo vai se tornando o cabeça. Em que Cristo vai dirigindo e guiando a nossa vida. É que nem você pensar assim, por exemplo, cada um de nós tem uma cabeça. Nós estamos aqui em bastante gente. Cada um de nós tem uma cabeça. Cada um de nós tem um jeito de pensar. Cada um de nós aqui tem uma maneira de olhar a vida. Agora você imagina a gente indo para um projeto e cada um de nós está querendo fazer do seu jeito. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Como que nós vamos conseguir cumprir o chamado de Deus e o projeto de Deus aqui na Terra? À medida em que todos nós tivermos a cabeça de Cristo. Ou seja, a liderança de Cristo, o governo de Cristo. Você mexe as tuas mãos, você mexe os teus pés, mas tudo isso aí você faz a partir de uma ordem que você dá da tua cabeça, do teu cérebro. É a partir daqui que você comanda todo o teu corpo. Por isso que a nossa cabeça tem que ser Cristo, certo? É Jesus que tem que comandar a nossa vida, porque senão nós vamos encontrar muitas dificuldades. Vamos continuar a leitura. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que nos conduzem aos erros. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Exatamente o que nós estávamos falando. O propósito, Paulo diz aqui, o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, nós não sejamos infantis. É nesse sentido. Paulo diz, eu não quero que vocês permaneçam infantis. Quando Paulo escreve para Corinto, por exemplo, carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve para aquele povo daquela comunidade, na cidade de Corinto, Paulo ele chega a dizer assim numa das suas cartas, quando eu fui ter com vocês, eu queria dar alimento sólido, mas eu tive que dar comida de criança, porque nesse tempo todo vocês não amadureceram. Era uma igreja ótima, tinha muitos dons, muitos talentos, era uma igreja muito bem preparada, muito bem equipada, mas era uma igreja que carecia de maturidade.
É uma igreja que não cresceu, que não amadureceu. E Paulo diz, olha, não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Sabe essa pessoa que não sabe o que acredita? Qualquer um que chega fala, ela vai para cá, vai para lá, não tem maturidade, não, é inconstante, certo? Não tem maturidade, qualquer um que chega vai falando e já convence. E por que convence? Porque você não tem maturidade, porque você não tem argumento, porque você não está em Cristo, porque você não cresceu na palavra. Como é importante o que nós estamos fazendo aqui. Parabéns para você que está aqui, que acorda cedo e que dá essa atenção à palavra de Deus. Como é importante você colocar o teu coração em Deus e dizer, eu quero aprender a palavra. Eu quero mais de Cristo na minha vida. Sabe como que a gente adquire mais de Cristo na nossa vida? Através da palavra de Deus e da oração. É o Espírito Santo de Deus que vai nos convencendo, que vai nos tratando, que vai nos amadurecendo. E aqui o apóstolo diz, para que você não seja enganado pelas astúcias dos homens, para que você não seja enganado pela ação do inimigo na sua vida, tentando te corromper a tua fé. Lembra quando Jesus estava lá na tentação? O diabo chegou e usou até a palavra para tentar enganar Jesus, para tentar desvirtuar Jesus. Lembra de Adão e Eva quando estavam lá no jardim? A serpente chegou e ela perverteu, ela enganou Adão e Eva, certo? Ela perverteu a palavra do Senhor. Ela corrompeu a palavra do Senhor, aquilo que Deus tinha dito para eles. Sabe por quê? Porque eles não tinham amadurecido. Eles não tinham amadurecido no relacionamento e no caminho com Deus. Ele diz aqui, antes, seguindo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Deus não quer que você cresça só no teu ministério. Deus não quer que você cresça apenas em uma área da sua vida. Deus quer que você cresça em tudo. Mas quer que você cresça em tudo naquele que é o cabeça, em Cristo Jesus. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, estou continuando a leitura, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Ou seja, nós crescemos para Ele, Jesus, nós crescemos nele, nós crescemos por causa dele. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, como aqueles que não creem em Deus, que estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez e toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Paulo aqui está falando sobre o aprender com Cristo, o crescer com Cristo. Todos nós crescemos com Cristo. Todos nós aprendemos com o Senhor, somos edificados no Senhor. Nós precisamos ter experiência com Jesus para aprender, para crescer. Nós precisamos buscar a presença de Jesus, conhecer ao Senhor. E a gente conhece a Deus através da sua palavra. A gente conhece Jesus através da palavra. A gente conhece o Senhor através da oração. Paulo diz aqui, não sejam como os gentios que não conhecem a Deus, como aqueles que servem outros povos, outros ídolos, como aqueles que servem outros deuses, como aqueles que não buscam a Deus, como aqueles que estão presos e amarrados aos valores e servindo as coisas desse mundo. Paulo diz, não seja como esses. Ao contrário, conheça a respeito de Cristo e sirva ao Senhor Jesus em todo o teu caminhar. A última parte aqui que eu queria ler com vocês, do capítulo 4, é essa. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestirem-se do novo homem, criado para ser semelhança a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos,
para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de engano saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. É muito interessante, né? Porque essa carta, esse capítulo 4 aqui da carta de Paulo aos Efésios, ele é muito claro dentro desse tema que nós colocamos aqui. Maturidade, unidade e relacionamento. Nós precisamos disso para caminhar bem a nossa vida cristã. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Como que você cresce? Você cresce em Cristo. Você cresce à medida que você se torna parecido com Cristo. Você cresce à medida em que você se entrega ao Senhor. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Lendo a palavra, praticando a palavra, orando e pedindo que o Espírito Santo de Deus te oriente. Procurando viver a palavra do Senhor. Maturidade é uma escolha diária que você faz de obedecer e de viver a palavra do Senhor. Colocando Cristo como cabeça da sua vida, como cabeça da igreja. Servindo ao Senhor com todo o teu coração e com toda a tua vida. E nós devemos fazer isso em unidade. Você não é maior do que ninguém. Você não é menor do que ninguém. Todos nós somos um em Cristo. Devemos olhar uns aos outros como irmãos, ajudarmos uns aos outros. E percebemos que nós todos estamos indo para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Não adianta a gente ficar brigando como igreja aqui, eu achar que a minha igreja é melhor do que a igreja da pessoa que está do meu lado, da igreja que tem à minha frente. Ali onde nós temos a nossa comunidade física, ali, aqui em Cambé, nós temos ali em torno de uns 200 metros quadrados, eu acho que a gente deve ter umas 5 igrejas. Está tudo próximas ali. Nós não somos melhores do que nenhuma outra comunidade cristã. Cada uma tem a sua função. Deus colocou ali. A igreja pertence a Cristo. E é uma tristeza quando a gente fica se degradando uns com os outros. Fica tentando levar vantagens uns sobre os outros. Dentro da própria comunidade, quando a gente começa a discutir, querer impor a nossa ideia, impor o nosso pensamento, não é nem a minha vontade, nem a sua vontade, mas é a vontade de Cristo. Isso é maturidade. A maturidade gera unidade. E a unidade, ela possibilita o relacionamento. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Como que essas palavras estão juntas? Maturidade, ela nos leva à unidade. Quanto mais maduro você for, quanto mais você crescer, quanto mais capacidade você tiver, tanto intelectual como espiritual, quanto mais maduro você for, mais você vai perceber que todos nós somos parte de uma mesma coisa. Que todos nós somos partes de um mesmo propósito, de um mesmo chamado, de um mesmo caminho. Servimos a um único Deus. Participamos de um único batismo. Porque o nosso batismo é a cruz de Cristo. O meu batismo e o teu batismo é a cruz de Cristo. Aquilo que a gente faz na igreja, com muita água ou com pouca água, por imersão ou por aspersão ou por efusão, dentro da igreja ou fora da igreja, aquilo que a gente fez, aquilo ali é um sinal. Mas o nosso batismo aconteceu na cruz de Cristo. Um único batismo. E todos nós fomos mergulhados nesta graça. Creia, confia, busque a Deus, coloque teu coração e tua vida no altar do Senhor. Procure crescer e amadurecer na tua vida e no teu relacionamento com Deus. Na tua vida com o Senhor. Maturidade gera unidade. Nos dá consciência de unidade. E unidade permite relacionamento. Permite que a gente conviva mesmo sendo diferente. Permita que a gente conviva mesmo que um esteja um pouquinho à frente, outro esteja um pouquinho atrás.
Mesmo que a gente tenha gostos diferentes, a gente consegue conviver junto e ser irmão. Deus abençoe a tua vida e o teu coração. Traz essa palavra também para dentro da tua casa. Porque dentro de casa, a gente também é diferente. Cada um também tem o seu pensamento, tem a sua ideia, mas saiba que vocês são uma família. Você e tua casa são uma família. Servem a um único Deus. Estão debaixo de um único propósito. Uma família, ela vive bem à medida que ela é madura. Quanto mais imatura, mais pé de guerra é dentro de casa. E às vezes a gente cresce para tantas coisas, vida profissional, intelectual, mas a gente não cresce para dentro da nossa família, no nosso relacionamento família. Sabe? Amadureça como família. Sejam unidos, saibam que vocês todos, vocês não estão dentro de casa, não é um campo de guerra a tua casa. Tua casa tem um propósito. Vocês foram chamados, separados, vocês são uma família. E invistam no relacionamento. Amem estar juntos. Cuidem um dos outros. É isso que Paulo fala aqui. Abençoando o nosso coração e abençoando a nossa vida. Que Deus alimente e cuide do teu coração e da tua vida nesse dia, em o nome do Senhor Jesus. Que a paz e o amor do Senhor estejam sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Agradeço ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos. Louvo ao Senhor, tem sido uma bênção cada manhã que a gente tem o privilégio de poder estar aqui. Tem sido uma bênção, Deus, estar na tua presença, buscando, Deus, a tua face, colocando a nossa vida no teu altar. Nós queremos, Senhor Deus, abençoar agora a vida, Senhor Deus, uns dos outros. Colocar, Senhor Deus, o nosso coração diante da tua presença. Pedimos, Deus, o teu Espírito Santo e o teu agir sobre todos nós nesta manhã. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando do coração de cada um. Abençoando, Pai, nesse dia, o coração e a vida de cada um que está aqui, Senhor. Alimenta-nos, Senhor Deus, com a tua paz. Alimenta-nos, Senhor Deus, com o teu poder, com o teu amor. Cuida, Senhor Deus, de cada um. Nós queremos, Senhor Deus, amadurecer. Não queremos ser, Deus, como crianças, Pai, agitadas de um lado para outro, fazendo, Senhor Deus, bobagens, agindo como criança. Nós queremos amadurecer. Nós queremos alcançar a medida da estatura de Cristo, Pai. Abençoe, Pai, cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, a nossa unidade. Abençoe, Senhor Deus, o nosso relacionamento. Derrama a tua graça, Pai, sobre nós. Como igreja, como teu povo, Deus, todos juntos, que nós vivamos como um só corpo, como um só povo. Também, Senhor Deus, eu peço a Ti, nesse tempo de tanta polarização, nesse tempo de tanta intriga, de tanta confusão, nesse tempo, Senhor Deus, de tanta batalha, nós pedimos que o Senhor nos ajude. Tem misericórdia do nosso coração, da nossa vida, em o nome de Jesus. Abençoe, Deus, esta casa que talvez esteja tão dividida, Pai. Essa família, Pai, que eu falo nessa manhã. Talvez passando por um momento de tanta divisão, Pai. Abençoe o nosso país que está passando um momento de tanta divisão. Ajuda-nos, Pai, porque divididos nós não vamos chegar a lugar nenhum, Pai. Brigando uns com os outros, ó Deus, se degradando, discutindo quem é maior, quem tem a razão, nós não chegamos a lugar nenhum, Pai. Nós queremos viver sobre um único propósito. O propósito, Senhor Deus, de servirmos ao Senhor. Estarmos debaixo da Tua graça, Pai, do Teu poder e do Teu amor. Abençoe cada um nesta manhã. Abençoe esta família, abençoe esta casa. Abençoe a vida, Pai, deste Teu servo, desta Tua serva que estão aqui. Eu peço a Ti e oro por cada um, em nome de Jesus. Coloco diante do Teu altar, diante da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, todo o nosso dia. Peço a Tua bênção sobre esse dia. Coloco todos os pedidos que foram apresentados aqui de oração, todos os pedidos que estão no coração do Teu filho e da Tua filha, coloco todos diante do Senhor. E peço, Deus, rogo a Tua graça, que o Senhor faça o Teu milagre na vida de cada pessoa, na vida de cada família. Derrame o Teu Espírito, o Teu poder, inunde, Deus, com a Tua graça. Faça, Pai, o Teu milagre. Nós abençoamos uns aos outros nessa manhã, com a Tua cura, com a Tua paz e com o Teu poder, em nome de Jesus. Abençoe a Rafaela, dá, Senhor Deus, a Tua saúde a ela. Abençoe a mãe, Senhor Deus, da Marinalva, Dona Maria, que em nome de Jesus o Senhor cure a vida dela. Abençoe também o pai do Fábio, Pai. Restaura, cure e abençoe a vida do Teu filho, em o nome
de Jesus. E todas as pessoas que estão sendo lembradas aqui agora, que o Senhor toque com o teu poder nesse dia e que o Senhor faça o teu milagre na vida dessa pessoa, na vida dessa família, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, te agradecemos e te louvamos, colocando a nossa vida na tua presença. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração, nesse dia, que Deus te oriente e guie todos os teus passos, tá? Nós precisamos disso, maturidade, unidade e relacionamento. Nós precisamos disso. Nosso país precisa muito disso. Do jeito que a gente está agindo, com tanta polarização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aqui eu quero fazer um pedido para você. Evite intrigas, evite confusão, evite ficar se degradando pela internet com palavras, com coisas. Evite isso. Seja pacífico. Deixa que o amor de Deus cuidará de todas as coisas. Coloque nas mãos de Deus tudo, tá bom? Deus abençoe. Lute para que a sua família também tenha paz. Lute para que haja bons relacionamentos no meio da tua casa, no meio da sua família, tá? Coloque diante de Deus a tua casa, invista. Do que depender de você, como diz a palavra do Senhor, do que depender de você, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas, tá bom? Um ótimo dia. Deus abençoe teu coração e tua vida. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e um ótimo dia para você e para a tua família.